Beleza, agora a gente vai falar sobre potencial padrão de eletrodo. O que significa isso? Geralmente representado pelo símbolo grego epsilon padrão assim, ó. Existe o potencial padrão de redução e também existe o potencial padrão de oxidação. Observem que eu coloquei um sinal negativo aqui entre eles, é porque um tem sinal inverso ao outro mesmo. E como todo potencial, o potencial é a tendência de realizar o fenômeno. Potencial é a mesma coisa que tendência. Se o potencial é de redução, ou seja, a tendência de reduzir. Se o potencial de oxidação é a tendência a oxidar. Simples assim. Esses potenciais, então, são geralmente expressos na forma de potencial de redução. Por uma questão de aplicações de ampla utilização, o potencial de redução é o que mais vem sendo utilizado. E aqui eu tenho, por exemplo, uma tabela que demonstra o potencial padrão de oxidação, que está aqui na coluna esquerda, e aqui na coluna direita o potencial padrão de redução, né, de vários elementos aí. Observem que só o que muda entre eles é o sinal. A referência internacional para padrão, né, de potencial é o hidrogênio, é a referência que tem potenciais igual a zero. Ele foi adotado por uma convenção. Ele é zero, ele virou referência e as coisas são sempre agora medidas, né, as reduções e oxidações de diversos metais e a metais são medidas tendo como base o hidrogênio. Ele é zero. Tudo que está acima do hidrogênio aqui, ó, eu sugeriria que a gente avaliasse essa tabela da direita, que é a tabela que mais cai no Enem, tá? Essa linha da direita, essa coluna da direita aqui, ó, de potencial de redução. Tudo que está acima do hidrogênio tem potencial de redução, observem, potenciais de redução negativos. Tendem a sofrer oxidação. Se o potencial de reduzir é negativo, a tendência de reduzir é negativa, então não reduz. Se não reduz, só pode oxidar. Os que estão para baixo do hidrogênio têm potencial de redução positiva, ou seja, vão mesmo de fato sofrer redução, vão reduzir, vão ganhar elétrons. Sendo que aquele que mais tem potencial de redução é nada mais que o flúor, que é também o elemento químico mais eletronegativo da tabela periódica, né? Com um potencial de redução de quase 3 volts. A forma de medir potencial de redução, a unidade medida é volts. Mas para que, no fim das contas, serve isso? É por meio da comparação entre potenciais padrão dos eletrodos que é possível medir a tensão elétrica que vai haver entre eles, ou seja, a diferença de potencial que haverá entre eles. Diferença de potencial pode ser medido também de uma forma bastante simples. Diferença de potencial, DDP, é igual ao potencial padrão de redução do cátodo menos o potencial padrão de redução do ânodo. Simples assim, ó. Que ao mesmo tempo, podemos simplificar isso mais ainda, para ficar mais fácil de recordar. É só pegar o valor maior menos o valor menor de potencial padrão de redução. É assim que é determinado o DDP dos sistemas, tá? Lembrando que DDP é a diferença de potencial. Vamos para um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho uma pilha que é feita de, sei lá, vou chutar aqui, de... Nem sei se tem na tabela, deve ter. Uma pilha de zinco e ouro. Zinco e ouro. Uma forma comum também, aproveito de demonstrar a pilha, é colocando esses dois traços aqui entre os elementos, que indicam uma separação, como a ponte salina tem esse papel aí, que separa o zinco e o ouro. Então, muito bem, tem uma pilha de zinco e ouro, quero saber qual vai ser o DDP dela. Então, vamos lá. Eu vou buscar o potencial padrão de redução do zinco e do ouro. Vou pintar de azul. Zinco, deixa eu encontrá-lo aqui. Aqui ele. Zinco. O potencial padrão de redução do zinco é menos 0,76 volts. O do ouro é metal nobre, se é metal nobre tende a reduzir, lembrando que metais nobres, né, não estragam facilmente, não oxidam, lembrar que oxidar é estragar. Aí tá aqui, o do ouro, que é 1,5, então menos 0,76 e 1,5. Pronto, temos tudo o que precisamos para calcular a diferença de potencial dessa nossa pilha, que será DDP vai ser
o potencial maior menos o menor, ou seja, o do ouro, que é 1,5, menos o menor, que é o do zinco, que é menos 0,76. Isso aqui tudo em volts. Pronto. Opa, toquei na frente, né? Deixa eu só enquadrar melhor aqui. Então vai ser 1,5 do ouro, menos 0,076 do zinco. Como é que eu sei quem vai na frente e quem vai atrás? É o maior menos o menor, como eu demonstrei aqui para vocês. Então tá, o diferente potencial nesse caso aí vai ser 1,5 menos 0,76. Isso aqui vai dar mais, né? É a mesma coisa que 1,5 mais 0,76. Nossa diferença de potencial para essa pilha de zinco e ouro vai ser de 2,26 volts. Esse tipo de aplicação aí é o que mais tem chance de cair no Enem. Só o que pode mudar um pouco em relação a isso é das pilhas estarem ligadas em série. Nesse caso, vocês vão calcular o DDP de cada par de eletrodos que compõem a pilha e somar. Somar mesmo um par com outro par com outro par. Daqui a pouco vocês vão ver isso aí nas questões no fim do nosso módulo. Vamos para a próxima parte.